Graça e paz, a paz do Senhor Jesus, Shalom Adonai. Nós vamos agora falar aqui, apóstola Leandra, sobre Agar, amém? Estamos no estudo Mulheres da Bíblia. Agar era uma mulher, né, que em um momento de dor, ela foi humilhada, né? Ela foi e fugiu para um deserto, ela estava sozinha, ela estava grávida, ela não sabia o que ia acontecer do seu futuro. Humanamente parecia que ninguém se importava com ela, mas a gente já começa aprendendo aqui que o deserto pode fazer você se sentir esquecido, mas Deus nunca perde você de vista, né? O texto base está em Gênesis 16, 13. E ela chamou o nome do Senhor. Olha a importância, não é de chamar o nome do Senhor, que com ela falava. Tu és Deus da vista, porque disse, não olhei e eu também para aquele que me vê? Aleluia, glória a Deus. Nós temos aqui Agar. Deus vê o que ninguém vê. Deus, ele está te vendo. Deus é o Deus que me vê. É isso que você tem que colocar, mulher, no seu coração. Deus é o Deus que me vê. Quando ninguém mais via Agar, Deus estava ali vendo ela. Deus vê aonde também ninguém vê, não é? Agar estava sozinha, Agar estava rejeitada, Agar estava desamparada no deserto. Mas Deus a viu. Ele vê você também no meio das suas lutas. Deus tem olhos de amor para a sua vida. Quando ela diz, tu és o Deus que me vê, Agar descobriu algo poderoso, que Deus estava vendo a sua situação, Deus estava vendo as suas lágrimas, Deus estava vendo a sua rejeição, sua solidão, a sua gravidez, o seu medo e o seu futuro. E Deus ouve o clamor sincero. Agar clamou e Deus ouviu. Quando você clama com seu coração quebrantado, o céu, ele vai se mover ao seu favor. Quando você se ajoelha e clama, quando você fala ao Senhor, Senhor, essa situação para mim está impossível. Mas eu sei que para o Senhor, essa situação, ela é possível. E o Senhor, ele não vai te ignorar. O Senhor, ele está ouvindo o seu clamor, está ouvindo as suas orações. E ele vai transformar situações difíceis na sua vida. Porque Deus, ele é especialista. Ele gosta de pegar situações difíceis para colocar em um lugar de exaltação. Para colocar para que todos vejam que ele é Deus na sua vida, como assim muitas pessoas falam. E é verdade, Deus é Deus na minha vida, aleluia. Então ele vai transformar essa situação difícil que você está vivendo e vai te dar um novo coração, e vai te dar uma nova mentalidade, e vai te dar um novo caminho. Deus transformou a dor de Agar em propósito. Ela se tornou mãe de uma grande nação. Deus também pode transformar a sua história, aleluia. Ele pode trazer uma palavra para sustentar você durante o processo do deserto. O deserto ali para ela não era o fim da história. Não existe para Deus fim da história. Existe sempre um novo começo. Existe sempre uma nova chance. Você não pode confundir a sua fase, a fase difícil que você está vivendo. Você está numa fase difícil com o final da sua história. Porque não é o final da sua história. É o começo. Deus está te lapidando. Deus está te mostrando como você deve agir na sua vida para que ele possa bater o martelinho dele e falar, agora eu vou agir, agora eu vou fazer, agora eu vou tirar, agora eu vou colocar, porque você
Agar está preparada, profetize, para receber o novo de Deus. Aleluia! Deus vê pessoas que os outros ignoram. Agar, ela era uma mulher que na sociedade ela era vulnerável. Aquela situação antigamente era péssima para uma mulher. Hoje em dia já é mal vista. Imagina, né, naquele tempo, aleluia. Mas Deus ali, ele teve misericórdia e amor. Deus demonstrou que ela tinha valor diante dele. Aleluia, aleluia. Confie no Deus que te vê. Confie. Mesmo que você se sinta invisível aos olhos das pessoas, você é importante para Deus. Fale com Deus. Abra seu coração. Confie suas dores e peça a direção que Ele vai te ouvir. Creia que Deus tem um plano. Deus não desperdiça nenhuma situação. Ele pode usar até o deserto para realizar algo extraordinário em você. Aqui nós podemos aprender com esta mulher resiliência. Ela enfrentou a rejeição, ela enfrentou a dor e ela enfrentou a solidão. Mas ela escolheu naquele momento de deserto, entre aquele momento de dor, ela escolheu servir a Deus, ela escolheu confiar no Deus vivo. E sua história gerou bênçãos para gerações. Aleluia. Deus, Ele é fiel na sua vida. Você precisa entender, aleluia. Assim como Agar, Deus pode levantar, aleluia, até pessoas para te ajudar. Assim como Agar, aleluia, Deus pode se levantar para dar um ponto final nessa dor que você está sentindo, nessa situação que você está vivendo. Deus, Ele tem um futuro de esperança. Saiba, Agar, não é? Você pode ser ainda, está sendo uma Agar ainda. Você não está sozinha. Deus te ouve, aleluia. Deus, Ele quer a sua fidelidade. Em todo o deserto, Deus revela quem Ele é. Quando você está no deserto, quando você está clamando, Deus, Ele se revela a você. Deus vê quando ninguém vê. Deus ouve quando ninguém ouve. Deus fala quando tudo parece silêncio. Deus sustenta quando faltam forças. Você está sem forças, mas Deus está te sustentando. Deus tem um propósito quando não entendemos o processo. O processo é doloroso, o processo é deserto, o processo é espinhoso, o processo dói no lombo, mas talvez você hoje está vivendo Gênesis 16 na sua vida, um momento de fuga, um momento de lágrimas, momentos de solidão, um momento em que você pensa que ninguém percebe a sua luta. Você fala, meu Deus, ninguém está percebendo a minha luta, será que ninguém está percebendo a minha dor? Será que ninguém está vendo o meu abandono, a minha solução? Mas Deus, Ele te diz, aleluia, eu estou com você, eu estou vendo você. O deserto é a prova que Deus abandonou, que Deus não te abandonou, aleluia. Por ser justamente um lugar onde você vai ter profundas experiências com Deus, aleluia. É o deserto. Agar entrou no deserto pensando que estava fugindo de tudo, mas descobriu que não conseguia fugir dos olhos de Deus. Você pode também até fugir para o deserto, para lugares, aleluia, de alguém, fugir de alguém, mas de Deus a gente não foge. Então, o deserto, aleluia, é um lugar para você se acalmar, um lugar para você acalmar a sua mente, o seu coração, e saiba que Deus, Ele vai te ver, e Deus, Ele vai entrar com providência na sua vida, e Deus vai transformar o seu destino, Deus vai transformar o seu futuro.
porque Jesus, ele está conosco e Deus, ele tem um propósito nesse processo. Amém? Fique na paz do Senhor.